Então agora a gente vai ver mais um exemplo de exercício de movimento uniforme, aplicando ali a função horária de posição, lembrando sempre que a velocidade é constante. Então o enunciado é o seguinte: um ciclista percorrendo o sentido oposto de um trajeto com velocidade constante de 18 km por hora partiu da posição 50 metros de uma ciclovia. Então a gente tem que entender o seguinte antes: tem uma ciclovia, tem um sentido do trajeto e o ciclista está no sentido oposto, certo? Não podemos esquecer desse detalhe. Ele vai sair aqui da posição de 50 metros, como ele está no sentido oposto, provavelmente em algum momento, depois de um determinado tempo, ele chegará na posição de 0 metros, considerando que ele está sempre numa mesma velocidade, que é 18 km por hora. Então, letra A. Qual a função horária da posição, de posição? Então, a função geral, certo? Que é a função geral lá de posição do movimento uniforme é a fórmula do sorvete, e a partir dessa fórmula a gente vai deduzir a fórmula, a função específica para este enunciado. Qualquer enunciado tem uma determinada função de acordo com as suas informações. Então, ó, lembrando sempre que a posição final está em função de tempo e vice-versa, por isso que é função horária. A posição inicial do ciclista é na posição 50 metros, da onde que ele está saindo. E a velocidade, eu tenho que fazer uma observação aqui, ela está em quilômetros por hora. Portanto, a gente tem que converter ela para metros por segundo, sabendo que a posição aqui inicial do ciclista está em metros. Então a gente tem que pegar o 18 km por hora e não podemos esquecer de converter para metros por segundo. Então a gente faz o quê? A gente divide por 3,6. Para quem não lembra, toda vez que eu quero converter quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Então a gente tem aqui uma velocidade de 5 metros por segundos. Certo? Será que é esses 5 metros por segundo que vem no lugar do V? Então, como o enunciado diz que o sentido é o oposto ao trajeto, a gente não pode esquecer que daí a velocidade é negativa, né? Ela é menor que zero. Então fica menos 5 metros por segundo. Então a gente vai ter aqui a função horária deste enunciado. Mais com menos, menos. Desse exercício, a função horária ficou essa. S, posição final, igual 50 menos 5t. Certo? B. Após quantos segundos o motorista chegará na posição de 0 metros? Então, se ele saiu lá dos 50 metros em direção, no sentido a 0 metros, a 0 metro, ele vai chegar em algum momento nessa posição. Mas quanto tempo levará? Então, ó, aquela função ali foi importante para a gente deduzir, a gente encontrar, para a gente conseguir resolver essa letra B. Então, presta atenção que eu vou fazer aqui. Pego a função daqui, que eu já identifiquei, que é a função deste enunciado, e no lugar da posição final eu vou colocar o 0 metro. Então fica 0 igual a 50 menos 5t. Passo 50 para o outro lado da igualdade, muda-se a operação, vai ficar subtraindo. E agora, para isolar o t, eu passo o menos 5 para o outro lado da igualdade, que também vai mudar a operação, que era vezes, vai ficar dividido. Lembrando que o menos 5 continua negativo, porque não muda o sinal, muda a operação. Então, a gente tem a conclusão que o tempo que levará para esse móvel, que saiu ali dos 50 metros, chegar na posição de 0 metros, dividindo aqui, menos com menos é mais, um tempo de 10 segundos. Então levarão 10 segundos para o móvel sair, para o ciclista que estava na posição de 50 metros, sair dessa posição e chegar até a posição de 0 metros da ciclovia.